E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero deixar aqui uma resposta para esses, ateus por interesse, ateus por interesse, porque na verdade não são, ateus de verdade, mas sim estão ganhando com isso, querendo sobreviver dessa arte, desse ministério que é combater, a igreja, combater as Sagradas Escrituras. Tá cheio, de sabichão aí na mídia, dizendo: olha, o Evangelho é uma farsa, olha, a Bíblia é uma farsa, olha, esse Jesus Cristo aí é uma invenção romana. Enfim, a resposta para esses camaradas que diz que Cristo é uma invenção romana, que esse Jesus Cristo é uma invenção romana. Só que, meditando bem, pensando bem nessa questão deles falar: não, Jesus Cristo é uma invenção romana, vamos parar para refletir um pouco, sobre essa questão. Veja, quando chega, no tempo de Constantino, a igreja já tinha uma base sólida, já tinha mais de 1.500 sedes episcopais, no mundo daquela época, já tinha mais de 1.500 sedes episcopais. E a gente sabe que quando o Império Romano desabou no quinto século, o único ponto de unidade, o único ponto firme que restou foi a igreja, para evangelizar, aquele mundo, bárbaro. Quando Roma caiu, quando o Império Romano, a gente fala aqui da Roma pagã, quando caiu esse Império Romano nas mãos dos bárbaros, o único ponto de firmeza que encarou essa situação, que os bárbaros tinham ainda medo, era o bispo de Roma, era a igreja de Cristo. Então, se esse Cristo foi inventado por Roma, um Cristo que segurou a parada quando o Império Romano caiu, esse Cristo, que tem essa obra que salvou a nossa civilização, a obra de Cristo salvou, a nossa civilização, ocidental. Isso aí, os historiadores, honestos, não negam isso aí, A igreja, essa obra de Cristo salvou a nossa civilização, ocidental. Então, peraí, quer dizer que Roma criou um Cristo que salvou, a nossa civilização. Roma criou um Cristo que até hoje, até nos dias de hoje, tem a maior obra de caridade do mundo. A maior obra de caridade do mundo é a Igreja Católica Apostólica Romana, essa obra de Cristo. Temos também, precisamos também crer, que Roma criou um Cristo que tem, o ensinamento prático mais belo que a humanidade já recebeu, que criou o mundo das almas puras, que deu luz pela primeira vez, à alma humana, e ninguém pode desfazer o que ele fez. Veja, eu estou usando aqui frases de inimigos da igreja, de racionalistas, inimigos da igreja, que quiseram destruir os evangelhos, quiseram dizer que Jesus Cristo era uma farsa, era uma invenção romana. Então, eu usei aqui algumas frases, você que já conhece sabe, que são desses racionalistas se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é aquele que, se tirar do mundo, abala, o mundo em seu fundamento. Cristo é aquele que cada um de nós lhe é devedor do que tem em si, de melhor. Veja, então Roma criou tudo isso. Roma criou um Cristo
que salvou a nossa civilização. Roma criou um Cristo que tem a maior obra de caridade do mundo. Roma criou um Cristo que tem o mais belo, né, o mais prático, né, ensinamento que a humanidade já recebeu. Um Cristo que criou o mundo das almas puras. Um Cristo que cada um de nós lhe é devedor do que tem de melhor em si. Um Cristo que arrancá-lo desse mundo seria abalá-lo em seu fundamento. Veja, então Roma criou tudo isso. Então eu falo para esses, né, ateus, não está na hora de os Estados Unidos, né, os americanos, criar um Cristo assim também? Não está na hora de os chineses criar um Cristo assim também? Os russos criar um Cristo assim também? O Brasil criar um Cristo assim também? Que tenha a maior obra de caridade do mundo, que salvou a nossa civilização. Então, se Roma foi capaz de criar um Cristo desse calibre, está na hora de outras nações, né, criar outro Cristo desse, para ser, né, a segunda obra de caridade no mundo, para ter um ensinamento prático tão belo quanto o ensinamento de Cristo. Está na hora de criar outro Cristo desse, porque o que Cristo fez foi pregar o perdão, né? Então quer dizer que na prática fica aí essa resposta para esses, né, supostos ateus. Você não acha que, vendo a obra de Cristo no mundo, a maior obra de caridade, tantas fazendas da esperança, né, recuperando jovens, idosos, tantos asilos vicentinos, cuidando de idosos que muitos dos filhos abandonaram nesses asilos, hospitais, universidades, ou seja, um Cristo que tem a maior obra de caridade do mundo. E isso é fato, né? Como se diz, né? Contra fatos não há argumentos. Ou seja, não está na hora de outra nação criar um outro Cristo assim, para fazer tanto bem, né? Está na hora de os chineses, os russos, os americanos, os brasileiros, seja lá quem for, está, né? Na hora de alguém inventar, criar um personagem do calibre de Nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje chega em pleno século, né, 21, com quase 2 bilhões de adeptos no mundo todo. Então quer dizer que como é que os romanos tiveram capacidade de criar um mito desse calibre, né? Criar uma fantasia desse calibre que funciona na prática. Basta aí visitar, né, uma obra de caridade da igreja, que você vai ver que a coisa funciona na prática. É fácil ficar atrás de uma tela e dizer é uma invenção romana, mas é difícil sair da frente, né, das câmeras e ir visitar uma obra de caridade da igreja. Isso que é mais difícil, né? Então quer dizer que eu penso assim: se Roma criou Cristo, segundo esses ateus, está na hora de outros países criar outro Cristo assim. Porque já pensou alguém ter a segunda, né, maior obra de caridade do mundo, a terceira, a quarta, ou talvez a primeira, ou talvez alguém criar um Cristo que faça uma obra maior do que a de Cristo, para a gente dizer assim: olha, a Igreja Católica passou a ser agora a segunda maior obra de caridade do mundo, porque surgiu a primeira. Olha só que interessante, né? Então fica aí nesse vídeo os meus argumentos em resposta a esses que dizem que Roma criou Cristo. A resposta está dada. Se Roma criou Cristo, com tudo isso que a gente meditou aqui, está na hora de outras pessoas, de outra nação, criar um outro Cristo. Porque o mundo não precisa de guerra, de bombardeio, né? O
mundo precisa de paz, e Cristo veio pregar a paz, veio nos deixar o Evangelho como uma mensagem, não somente aqui nesse tempo, né? Mas também para o futuro. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu deixo nesse vídeo, né, com esses questionamentos. Está na hora de alguém fazer melhor do que Roma. Está na hora de alguém criar um Cristo melhor do que o Cristo de Roma. Fica aí, né, o desafio para esses que são ateus, né, por interesses. Então, se você não é inscrito ainda no canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.